E aí, galera, vamos para mais uma resolução do problema da maratona fase zero. É isso aí, vamos lá, mais um problema aí. Ó, começando aí, meu contato aí, Instagram, deixa o joinha no vídeo, se inscreve. É isso, bora então para aqui. Problema F, filme decorando números, né? Problema aqui que na prova teve relativamente bastante gente aí fazendo, os primeiros 60 times aí todos fizeram, né? Ainda não está nos mais difíceis aí da prova. Eu tô indo na ordem mais ou menos que está no placar aqui, ainda não olhei todos os problemas da prova. Vamos lá resolver esse. Então, eu vou mostrar duas maneiras aqui de fazer. O editorial menciona uma, que eu acho que é a mais padrão, e tem uma outra forma também aí que eu vou tentar mostrar aí. Então vamos ver aqui. Tem que basicamente assim, ele te dá um vetor, n, aí depois vai ter que consultas, e você tem que dizer quantas quádruplas, né, IJKL, todos distintos, tal que os elementos dessa quádrupla, né, no vetor, a soma seja igual ao valor consultado nessa carry. E os valores, né, vão até 1000, né, os valores no vetor, então é de menos 1000 a 1000, né, você vê que é módulo aqui. E as carries também são de menos 4000 a 4000, né. E aí, basicamente, você tem que responder as carries aí. Então, problema assim, relativamente simples de entender. Aí é o seguinte, coisas assim, né, com somas possíveis e tal, normalmente acaba chamando aí programação dinâmica. Então, nesse aí, tem várias maneiras aí de montar a programação dinâmica, vou mostrar uma delas aí pelo menos. Vamos ver aqui, vamos, vamos lendo aqui as coisas. E são até 1000 números, né? Então, Maxine. Aí, o Max, esse eu vou botar como 8000 aqui. Que é o seguinte, aqui a gente, para facilitar, aqui é de menos 1000 a 1000 e menos 4000 a 4000. Se a gente somar 1000 em todos os números, aí os números viram de 0 a 2000. Fica um pouquinho mais fácil assim de trabalhar ali no, na, na, na PD. Pode usar os negativos também, aí você só precisa fazer uma PD aí com map e tal. Mas eu vou somar 1000 em todos os números e aí todos eles ficam positivos e aí basicamente as carries, né? Como os quatro números têm 1000 a mais, então é só pegar o valor da carry e somar 1000, 4000 também e beleza. Então vamos lá. Aqui sem, opa, sem n, aí vamos ler aqui os valores aqui sem VI. Aí eu posso até já colocar 1000 aqui. Peguei ali e tal. Aí agora aqui vai ter o que, int que, sem que. E aqui as carries. Aí para cada carry vai ter uma certa soma. Vou chamar aqui um S aqui. Sem S. Aí agora eu tenho que fazer, né, a pergunta assim. Aí, como é que você pode modelar a PD, né? Se você nunca viu nada de programação dinâmica, né, recomendo você ver um pouquinho, porque nesse vídeo ficaria muito grande, assim, realmente explicar todo o conceito de programação dinâmica, mas, é, basicamente, assim, na programação dinâmica você tem um certo estado que você pede uma certa pergunta intermediária. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente pode fazer aqui out, a função. Aí, por exemplo, eu preciso de quatro números a partir da posição 0. Então, assim, eu posso usar a partir da posição 0, então eu posso usar o 0, 1, 2, 3.
o 0, 1, 2, 3, 5. Posso usar qualquer coisa na frente. E eu quero a soma que ele deu, S. Então, se eu criar uma função dessa maneira, entendeu? Que assim, eu preciso de 4 números ainda, a partir desse índice que vai dar essa soma, a gente vai conseguir fazer uma recursão aí. Aí no caso, né, vou colocar aqui um int pd. Então assim, aqui é o número de... Tem várias maneiras, né, de modelar, dá para modelar com menos memória também, mas, por exemplo, aqui é 5, aqui é o primeiro aqui é a partir de qual posição, então é um max n aí, e aqui é a soma que precisa, um max s. Aí você poderia começar aqui, acho que dá pra fazer main set também, sei lá, mas fazendo mais normalzinho aqui tá, for j de 0 a menor ou igual a n, j, for j, e faz um k aqui igual a 0, k menor ou igual a... Aí no caso aqui seria 8.000, né? Pode ser max s ali também, enfim. E aí, aqui só PD e JK igual a menos 1. Então eu vou fazer recursivo, eu estou marcando assim, não calculei ainda isso aqui, né? Aí vai vir aqui, int função de... aqui é o, sei lá, o count, esse aqui é a posição que tem que iniciar, esse aqui é a soma, acho que pode ser esse aqui. Beleza. Aí, se por acaso PD de count após S for diferente de menos 1, aí eu já posso dar um return, porque já está calculado, né? Senão, eu calculo aqui. Aí o caso base se eu já cheguei na posição N, é a posição assim, eu não posso usar mais ninguém no vetor, né? Então, se eu cheguei na posição N, basicamente você pode fazer um return aqui, PD de count após S é igual a... Para isso aqui ser pelo menos uma maneira, você tem que ter soma igual a zero, porque assim, você já não pode pegar mais ninguém. Então, soma igual a zero. E você também tem que ter o count igual a zero. Então, assim, se você chegar na última posição, né, exatamente com o count, você não precisa de mais números, você precisa fazer soma zero e está na última posição. Então, essa aí quer dizer que isso aqui tem uma maneira, pelo menos, de fazer. Se não, é nenhuma maneira. Se você chegar com soma diferente de zero, count diferente, aí não bateu. Beleza. Então, eu estou numa posição agora que vai ser antes de n. Então, para uma posição de n, eu posso simplesmente ignorar o número que está na posição pós e passar para o próximo. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui int hat, assim, função de... Eu posso simplesmente precisar da mesma contagem, ir para a próxima posição e precisar da mesma soma, né? E aí eu posso também, se como a gente está lidando com, tá tudo inteiro, né? Se o S for menor ou igual a V de pós, aí, quer dizer, maior ou igual a V de pós, aí eu tenho a possibilidade do quê? De eu pegar esse número que está no pós, então eu vou precisar de um número a menos, né? Aqui também seria e count maior ou igual a 1, né? Você ainda tem algum número para escolher, né? Então, count menor menos 1, aí pós vai para a próxima posição, só que a soma fica sendo menos v pós, que você usou aquele número. E beleza, e aí você, por exemplo, você pode dar um return aqui, sempre lembrando de memorizar, né? Você calculou, e aí você joga o valor aqui nesse aqui, para tirar aquele menos 1 e já salvar, né? Que se passar de novo, já está salvo. Então,
Deve ser alguma coisa por aí. Essa é uma maneira de fazer, né? Recursivo aqui. Deu errado. Por quê? Porque a soma aqui eu tenho que somar 4.000, né? Como eu falei, eu somei 1.000 em todos os números. Então tem que somar 4.000 aí na soma. Agora bateu o resultado aqui que tá no caso de teste. Tá mal testado, mas vamos arriscar aí. Ó, vai ter de 0 a 8.000 aqui a soma. Aqui somei 1.000 em todos os números. De 0 a 4, ó, de posição 0 a n. Né, aqui, se for diferente, né? E parece que tá ok, né? Aqui, é isso. Vamos mandar aqui para ver. Ops, peraí. Vamos lá aqui. Tá. Vou botar aqui C++. Vamos ver. Se não fiz nenhum problema. Fiz alguma cagada. Acho que é long. Não testei direito aqui, ó. Pode chegar a ser long, né? Então assim, isso aqui é long, isso aqui é long, long. Porque pode ter quantas quádruplas? É N a quarta, né? N a quarta passa aqui do. Né? Então vacilei aí nessa questão aí. Aqui parece ok. O resto, conferir se ainda tá rolando. E acho que tá. Vamos ver aqui se é isso mesmo que eu errei aqui. Só para conferir, é esse código que eu mandei mesmo, sim. Vamos ver se era problema de long mesmo ou se é alguma outra coisa. Pelo jeito era o long aí. Vacilei aí, sempre tem que testar aí os limites. Ou por padrão você já vai com tudo aí no long. Foi um tempo aqui meio grandinho, eu fiz recursivo, fica mais rápido, né? Se for interativo, né? A recursão ela acaba sugando um pouco aí. Mas é uma maneira aí de fazer. Tem várias maneiras de bolar essa PD. Dá pra fazer com menos memória também, tal. Beleza. E aí também tem uma outra maneira, né, não citada aí pelo tutorial, né, que pode ser interessante aqui a gente ver, uma maneira um pouco mais matemática. Dá para fazer também. Essa solução que a gente fez é mais genérica no caso de assim. Pode ser se fosse somar 5 números também funcionava, só ia adicionar uma dimensão a mais ali. Agora, para esse aqui, que são 4 números especificamente, você também pode bolar uma coisa parecida aí com princípio de inclusão e exclusão aí, quer ver? Então vamos tentar fazer isso aqui e vamos lá, aqui não vai ter mais a função aqui, eu vou ler os números normalmente e tal, aí aqui em vez de fazer isso aqui, eu vou fazer o seguinte, porque assim, o truque dessa outra maneira aqui vai ser basicamente assim, uma soma de 4 números, né? São duas somas de 2 pares. Então, se a gente vê assim, todas as somas possíveis que você consegue com pares, né, com 2 pares, talvez seja possível assim, meio que multiplicar o número de maneiras disso aqui vezes o número de maneiras disso aqui. E aí vai dar mais ou menos a resposta e a gente vai ter que dar uma arrumada na resposta. Então, assim, mesma coisa isso aqui, beleza. A gente pode trabalhar também, né, com os números positivos. Aí eu vou fazer assim, ó, int single
Aí, por exemplo, o single vai ser de 0 a 1000 aí, né? Então, assim, né? Aqui, é, é, normalmente eu não uso assim a constante aqui direto, mas dessa vez vai. E aqui o pair, assim, na verdade o single aqui ele vai até 2000, né? E a soma dos pares, como né, soma 1000 aqui, cada número pode ser até 2000, então a soma de dois números podem ir até uns 4000 aí, né? Beleza. Aí é o seguinte, eu vou fazer então, a, eu vou contar quantas maneiras assim, quantos números tem, assim, basicamente, single igual a quantidade, vetor de frequência, quantidade de números i no vetor. Então, por exemplo, eu peguei VI, né? Então, single VI mais. Peguei aqui e somei aqui. Agora, o pair de I é igual a quantidade de índices A menor que B, tal que VA mais VB igual a I. Então a gente vai contar quantos, assim, para uma certa soma, tipo assim, 1000 de soma, quantos pares de números no vetor fazem 1000 de soma? Então a gente pode fazer o seguinte, por exemplo, a gente pode rodar aqui um J, enquanto tá lendo mesmo, ó, J 0, J menor que I, J mais mais. Então, basicamente, assim, vai ser dois números distintos aí no vetor. E a gente faz assim, ó, pair de VI mais VJ mais. Então, assim, tem um par a mais, né? Que faz aqui. Eu acho que não vai gostar de pair, porque pode ser reservado aí, palavra. Beleza. Então, assim, tem single par. Aí, beleza, eu consegui essa contagem, né? Aí, para cada carry, aí de novo, né? Pegou a carry e tal, aí faz S mais igual a 4000 e ok. Aí eu vou fazer assim um int resp. Que vai ter que ser long, né? Long resp. Aliás, aqui vamos botar long, que aí não tem problema nas contas. LL resp igual a 0. Depois o que a gente vai imprimir vai ser esse resp. Beleza. Aí, assim, se a gente passar e perguntar, por exemplo, né, uma soma de quatro termos vai ser duas somas de par. Então, assim, você pode testar todas as possíveis somas para esse par e perguntar quantas somas tem de S menos a soma do par e multiplicar. Então, por exemplo, você pode fazer aqui igual a zero e menor ou igual, por exemplo, a 8.000, não, 4.000, que é a máxima soma aí de par. Não gosto de usar as constantes assim, mas tá indo assim. Aí que você faz? Perguntou, né? Aí faz resp mais igual a quantidade, por exemplo, de pares que somam i vezes a quantidade de pares que somam s menos i. E aqui seria também i menor ou igual a s. Né? A gente está lidando com números positivos, então, para não pegar um negócio negativo, então pode ir no máximo, né? E os números podem ser zero, sim, pode ser zero, então você vai até s, aí você pega e, uh, e soma aqui, né? Beleza. Essa conta não tá muito certa. Por quê? Porque, por exemplo, se você tem por exemplo, I, J, K e L é uma resposta, nessa contagem aqui que a gente fez, infelizmente está pegando casos em que não. Na verdade, está pegando múltiplos casos, está contando isso aqui mais de uma vez.
Então, por exemplo, assim, aqui e, né, aqui, tipo assim, é uma quádrupla assim, né? Se for uma quádrupla assim, isso aqui pode aparecer, assim, o número de permutações de 4 elementos são 24. Só que dessa maneira que a gente está contando assim, quantos pares, né? Tipo assim, isso aqui está meio que contando a quantidade de pares que faz tipo assim, I menor que J e, e, e K menor que L. Isso aqui está contando isso aqui. Quantos pares I menor que J e K menor que J que fazem com que VI mais VJ mais VK mais VL dê a soma que está sendo consultada. E não é exatamente isso aqui, né? Isso aqui ele vai deixar, por exemplo, aparecer, é, por exemplo, assim, esse caso ele vai aparecer assim, vai aparecer tipo assim, por exemplo, o K é maior que I, então vai aparecer assim, pode aparecer assim. Só que esse aqui não é válido, esse aqui é. Aí se você for ver, esse caso aí, né, ele vai aparecer. É basicamente assim, aqui ele tira um grau de liberdade assim da permutação, meio que divide por dois. A cada duas permutações tem uma com esse sinal invertido. E isso aqui também, tira duas. Então assim, o número de permutações é 24, vai aparecer de seis maneiras diferentes na contagem. Então, se você fizer todos os casos aqui, tipo, esse aqui é dois, esse aqui é um caso. Se você montar todos os casos que isso aqui é respeitado, usando o IJKL, né? Isso aqui só pode ser contado uma vez, mas ele está sendo contado 6 vezes. Então, a gente vai precisar, no final, dividir por 6, né? Já tá certo? Não. Por quê? Porque vai estar contando aqui, por exemplo, o caso por exemplo, I, J, né? I menor que J e I menor que J, né? Se você tiver, né? Aqui eu vou botar ali em cima, acho. Né? Aqui. Se você tiver meio que uma soma que é exatamente, né, a metade aqui, então, por exemplo, se o I, o 2i, né, for exatamente igual à soma, você vai ter esse caso aqui, né? E esse caso aqui, ele está sendo contado exatamente uma vez, pelo menos assim, esse caso não tem como fazer permutação nenhuma, não tem como permutar isso de nenhuma maneira dentro dessa contagem. Então, isso aqui está sendo contado uma vez. Então, para esse caso aqui, resp menos igual a par de i. Então, nesse caso aqui, a gente arrumou esse caso aqui. Então, esse caso começa a dar certo. Beleza. Tá certo já? Ainda não. Esse jeito é um pouquinho mais chatinho, a matemática. Por que ainda não? Porque, por exemplo, você pode ter esse caso aqui, I menor que J e I menor que K. Né? Então, se você tiver esse caso aqui, quantas vezes que ele é contado aqui? Ele é contado, basicamente, né? Por exemplo, ele pode ser contado assim, ele pode ser contado I menor que J, e só dessas maneiras, porque não tem como botar o I com I, porque é um menor que o outro. O K com J poderia, mas o I com I não. Então, esse caso, ele está sendo contado exatamente 2 vezes. Então, a gente tem que contar o número de maneiras que esse caso aparece
para a gente arrumar a resposta. E aí, como é que arrumaria esse caso? O que você pode fazer? Nesse caso aqui, o 2 vezes VI, 2 vezes VI menos, não, mais, né, VJ mais VK é igual a S, né? Então, esse caso aqui é assim, sem perda de generalidade, tipo assim, pode ser o K menor que J, e você tem I VJ mais VK é igual a S menos 2 vezes VI. Então, isso aqui a gente tem, ó, o número de pares que somam essa soma é dado por esse par aqui. Então, a gente pode pegar para todo I, ver quantos casos desse aqui estão sendo contados e subtrair esse caso. Então, por exemplo, você pode passar aqui, agora entra o single lá que eu montei. Para cada valor, né, I0, I menor ou igual, aí no caso 2000, né, e o 2 vezes VI, né, ele, quer dizer, 2 vezes I é menor ou igual a S, I mais, a gente pode fazer o seguinte. Então, assim, tem um. Vou fazer uma contagem, assim, quantas vezes está sendo contado. O count eu não usei nenhum count, não, né? Aí, por exemplo, aqui, você pega e vê o quê? Quantas maneiras aqui tá contando? Então, é par de S menos 2I, né? Então, esse aqui é o número de vezes que está sendo contado lá em cima a mais. Então, eu posso multiplicar por 2 aqui. Porque isso aqui está sendo contado 2 vezes. Então, esse é o número de contagem aqui disso aqui, né? E aqui, né? Aí aí você vai arrumar. Se você tirar esse valor aqui lá de cima, arruma. Então, basicamente aqui, você pega para todo aqui, por exemplo, single e, então assim, para cada um dos números que, para cada um dos números, para cada um dos valores possíveis, né, de um número só, você tem que tirar esse count da resposta. E aí você arruma o valor. Já tá certo? Não, ainda não tá certo. Por quê? Porque quando você conta isso aqui, você pode estar contando esse caso aqui. Você pode estar contando, por exemplo, você fez I com I e pode estar contando um I menor que J. Então você pode estar contando três valores iguais. Né? Que nesse caso aqui, ele vai estar contando esse aqui e esse aqui. Mas ele não está contando esse. Agora, quando a gente adiciona isso aqui, isso aqui vai estar contando esse caso. E aí, esse caso aqui, você vai ter que olhar quantos valores J, né? Nesse caso aqui VJ é igual a S menos 3 vezes I. Então, se você tiver esse caso aqui, aí você tem que contar o número de vezes para botar de volta. Então, assim, aqui a gente está contando o que a gente tem que tirar, mas agora a gente vai ter que tirar o valor que não é para entrar. Então, assim, se S maior ou igual a 3i, aqui no caso estou misturando um pouco a questão de índice aqui e soma, mas se S maior ou igual a 3i, então esse count menos igual a single de S 3i.
Ok. Agora já tá contando certo, finalmente? Quer dizer, aqui tem que tomar cuidado porque é vezes 2 ali, né? É vezes 2 aqui em cima, então tem que tirar menos vezes 2. Tá contando certo agora? Não, porque tem esse caso aqui. Pode ser que esse caso aqui, ele não vai estar sendo contado aqui, mas nisso aqui ele vai estar sendo subtraído, e aí se existir, né, é, se o se S igual a 4i, ele vai estar sendo contado uma vez aqui, a gente precisa tirar isso. Porque aqui ele vai contar, né, os valores aqui que tem isso aqui, aí vai bater o i. Então, se S igual a 4i, aí você põe o 2 aqui. Porque você tirou 2, né? Tirou 2 aqui que não é para tirar, aí você põe 2 de volta. E aí no final fica certo. E assim, aqui, depois de você ver a fórmula, né? Como é 2 2 2 também se você quiser passar para cá esses dois, né? Pode passar para cá. Então aqui fica assim, e aqui, por exemplo, mais. Agora vamos ver se eu acertei a matemática. Assim, esse eu imagino que assim, pouquíssimas, se alguém fez dessa maneira, apesar de eu saber que dá pra fazer dessa maneira, eu não faria. Opa, bateu aqui, promissor. É, então aqui tá indo. Vamos testar, por exemplo, para esse caso, o mais chato, por exemplo, quando você testa, por exemplo, quatro números, 1, e uma carry, por exemplo, fazer. Uma carry, soma 4 1. Tá certo. Esse caso aqui, ele vai pegar. Todos os casos aqui ele vai pegar, porque o i vai ser, né, a, a soma vai dar 4i aqui, vai pegar todos os casos. E esse caso está funcionando, só tem uma quádrupla e está batendo. Podemos ver se tá certo. Aqui eu também, assim, eu estou passando por todos os valores possíveis de 0 a 2000, todas as somas possíveis de 0 a 4000, mas você também poderia fazer com map só nos valores que realmente aparecer, né? Nos piores casos que tem um monte de soma, aí talvez não faça tanta diferença, mas em casos menores, pode ficar um tempo bem menor se você fizer só nos valores que existem. Né? Tem muitos zeros aí que você pode pular, né? Isso aqui, por exemplo, se o single i for zero, você pode pular isso aqui. Enfim, estou fazendo de uma forma aí. Vamos ver se eu. Cadê? Fiz um monte de problema aí hoje. Cadê o aqui? Vamos lá, vamos ver se essa forma aí também vai. Ops. Beleza, encontrei aqui, eu mandei bem mal aqui na questão de debug aqui, mas é o seguinte. Esse aqui tá como 2000, 4000, mas eu vou botar aqui max S. Por quê? Porque quando eu acesso esse S-I, esse S pode ir até 8000. E aí menos I pode ser que ele seja tipo 7000. Aí 7000 não vai ter nenhum par que vai fazer soma 7000, mas aí antes, quando o vetor estava pequeno, estava acessando posições que não podia, né? Então, por isso que deve estar errando. Então, então tanto para o par e tanto para o single aqui, né? Eu podia ter, se implementasse com map, ia ser mais tranquilo, não precisava nem ter feito essa soma aqui e tal. Então eu achei que estava tranquilo, né? Tava conferindo aqui e tal. Só que isso aqui ele sai um pouco e tal. Mas acredito que agora tudo aqui está entre 0 e 8000. Então temos aqui single aqui, o par e beleza. Então assim, rodando aqui, ele está passando aqui nos casos de teste, né? Acho que esses aqui estão certos. E aí vamos mandar essa outra forma aqui. ah, e ok. Né, mandei um pouquinho mal aí nessa implementação, mas vamos ver se. Já foi? Não sei. Tá aí. Ó.
Tempo pequenininho. Nossa, engraçado, ó. Com a recursão aqui, bem mais. Aqui ficou bem rápido. Interessante. Né? Porque pode... se ele... Eu não estou memorizando, assim, né? Se ele pedir as mesmas carries, ele vai fazer o mesmo cálculo. Mas, em teoria, são cálculos bem rapidinhos, assim, e não está gastando muito de memória, né? Bem menos memória também que a PD aqui. Então, aqui fica uma outra forma aí também de fazer o problema aí que não foi nem mencionado aí no editorial. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí dessa resolução, né? Contem aí se vocês conseguiram fazer, se pensaram na PD, ou se por acaso alguém tinha pensado nessa maneira aí, que é meio que um método aí de inclusão e exclusão, né? Você procurar o princípio da combinatória, né? Princípio de inclusão e exclusão, você vai ver coisa parecida aí. Então é isso aí, né? Instagram aí, e-mail, deixar um joinha aí, qualquer comentário, fico feliz aí. Beleza? Então, até a próxima resolução aí da fase 0.